É isso. Na questão do aborto, como é que fica isso aí no caso dele? Ele praticou os dois crimes, né? O feminicídio acumulado com aborto em concurso formal. O que é o concurso formal? É quando, com uma só conduta, o indivíduo pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. No caso, ele praticou um aborto e o homicídio, com desígnios autônomos. O que isso quer dizer? Com intenções distintas. Ele tanto quis matar a criança, quanto quis matar a mulher. Qual é a consequência? No final, ele vai ter as penas somadas, a do aborto com a do feminicídio, se condenado no tribunal do júri, porque ele vai para o tribunal do júri. E veja só, Fernando, as pessoas às vezes acham que tem um tabelamento, né? Só é aborto se for a partir de tantos meses, a partir de 5 meses é considerado um crime de aborto, se não há o crime antes de 5 meses, enfim. Não existe isso, certo? No Brasil não existe um período pré-determinado. Desde a concepção, ou seja, desde que há o encontro do espermatozoide com o óvulo e que há anidação no útero, se houver a prática e, obviamente, o autor das lesões tiver ciência de que a pessoa estava grávida, ele vai responder pelo crime de aborto, dependente do período de gestação, se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 15 dias. Se ele souber que a mulher estava grávida e ainda assim praticar os atos de violência contra ela, causando o aborto, ele responde pelo crime de aborto. Doutor Leão, a Anísia Gonçalves, ela tem aqui uma pergunta para fazer para o senhor, tá? Por favor, Anísia. Boa tarde, doutor Leão. Que bom esse seu esclarecimento. A minha pergunta seria, após o julgamento, ele vai cumprir essa pena na íntegra ou há uma flexibilidade de que ele vai cumprir parcial? Pelo menos pelo que eu já vi você balançando aí o olhar, talvez seja só parcial, mas me responda, por favor. Deixa eu lhe explicar. Eu vou tentar fazer uma conta, redonda, para ficar mais simples. E não entenda, isso é execução penal no Brasil, certo? Não é para o caso específico do feminicídio ou do Sim. homicídio. E a gente vai falar aqui, eu vou fazer as contas em cima de crime hediondo. Sim. Que crime hediondo, como o nome já indica, são os crimes mais graves previstos no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Então vamos lá. Digamos que ele pegue a pena máxima, né? 30, o aborto é de 3 a 10, que ele pegue 10 pelo aborto. Outra coisa, dificilmente ele pega a pena máxima. Para pegar a pena máxima no Brasil, a pessoa tem que ter um histórico de prática de crimes, uma reincidência gigantesca. Ontem eu fiz um júri para que vocês tenham uma ideia. No crime de ontem, a pena ia de 12 a 30, era um homicídio. Ele foi condenado pelo homicídio qualificado e foi reconhecida a reincidência. Então ele pegou 18 anos. 18 anos de pena. 18 anos e 6 meses, vou arredondar para 18. Como é que se dá o cumprimento da pena do Brasil? Como ele é reincidente, ele vai ter que cumprir 3/5. 3/5 de 18, vamos arredondar para 20, para fazer uma conta fechada, certo? 3/5 é 60 dividido por 5, dá 12. 12 anos. Ele teria que cumprir, teoricamente, 12 anos em regime fechado. Aí a gente olha assim, pô, 12 de 18 é um número considerável. Só que, se ele estudar e trabalhar dentro do presídio, desses 12, ele consegue abater 8. Porque ele estudou e trabalhou dentro do presídio. Então, no final das contas, ele vai sair cumprindo 4. Doutor Leão. Ele progride para o semiaberto com 4 anos de prisão. Doutor Leão, diante do que o Se ele tivesse sido condenado a 20, ele sairia com 4. Como ele foi condenado a 18,
Então, muito provavelmente, ele vai sair com 3 anos e alguma coisa se ele trabalhar e estudar dentro do presídio. Porque você consegue redimir 1/3 da pena pelo estudo e 1/3 pelo trabalho, e pode acumular as 2 remissões. A remissão é a possibilidade de considerar uma pena cumprida ficticiamente. A cada 12 horas de estudo, diminui um dia de pena. A cada 3 dias de trabalho, diminui um dia de pena. Muito bem. Doutor Leão, o senhor, como promotor de justiça, um homem que está dentro dos tribunais, né? Muitas vezes buscando até que a pessoa pague realmente pelo que fez, tá certo? Eu acredito que há um certo desânimo quando o senhor diz isso, né? Muitas vezes, quando o senhor consegue aquele êxito, como no caso, 20 anos de prisão, mas quando a razão chega, né? Quando a razão chega, que o senhor olha o país que nós estamos, e o senhor começa a fazer essas contas e vê que uma pessoa que o senhor também lutou tanto para provar, para fazer com que chegasse aquele número de anos para a pessoa cumprir, de 20, ela passar 3, 4 anos presa, o senhor acha que, na sua opinião, o nosso país precisa realmente rever, mudar, tá certo, totalmente, esse Código Penal, tá certo? Essas punições da forma como são feitas? O senhor acredita que esse fator aí também é um dos grandes motivos das pessoas, de certa forma, fazerem o que fazem sem ter tanto medo da justiça? Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida, porque a finalidade da pena, ela tem 2 finalidades: prevenir e reprimir. A prevenção tanto é específica, a específica é aquela que é dirigida ao autor do crime. Para evitar que ele faça novos crimes, ele tem que saber que o que ele fez tem consequências. Isso é previsão específica. E tem também a previsão geral, a prevenção geral. A prevenção geral é aquela que é dirigida a todos os integrantes da sociedade, para que os integrantes da sociedade olhem e vejam: quem praticar um crime, como esse rapaz praticou, a consequência vai ser a mesma que ele teve. Qual é? Presídio. Mas aí as pessoas olham: meu amigo, ele roubou 100 mil reais, não recuperou, ficou preso 6 meses, porque foi condenado a 6, ficou lá, estudou e trabalhou dentro da cadeia, do presídio, conseguiu abater a pena com remissão, deu tempo dele ir para o semiaberto. Passou 6 meses preso, roubou 100 mil, vou ganhar 100 mil trabalhando todo dia no meu salário mínimo ali, vou demorar 10 anos, vale a pena. Né? Para quem não tem caráter, para quem não tem uma formação mais séria, olha e diz: vale a pena. Agora, se realmente ele cumprisse 6 anos, 7 anos do roubo em regime fechado, provavelmente haveria um desestímulo da sociedade na prática do delito, eu não tenho dúvida disso.